Sabe, irmãos, nós vivemos dias em que surgem tantas ideias, né? Tantas influências, que nós precisamos voltar aos princípios da reforma, né? Que é só Escritura, só fé. Como precisamos da graça de Deus, como precisamos voltar às bases e não deixar que venha introduzir nas nossas vidas elementos que não são genuínos, que não expressam a verdade de Deus para as nossas vidas, para a nossa edificação. Esta carta que nós vamos ler é uma reação do apóstolo Paulo, depois de pregar a um grupo de igrejas, né, uma região. Ele então se levanta para defender o seu apostolado, para defender o verdadeiro evangelho e para falar também da liberdade que Cristo nos conquistou. Gálatas capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, meus irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneiras perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que lá eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir.
e glorificavam a Deus a meu respeito. Quem pode dizer amém? Pai, nós glorificamos o Teu nome também pela Tua palavra que podemos ler nesta hora. Pai, eu quero compartilhar com os meus irmãos o que o Senhor tem trago ao meu espírito, ao meu coração e à minha mente. Senhor Deus, que isto produza edificação, que possamos, ó Pai, engrandecer o Teu nome, que em tudo o Senhor seja louvado aqui neste lugar. Nós te bendizemos e declaramos que este lugar é Teu, não há espaço aqui para outro, somente o Senhor governa nesta casa. Declaramos o Teu poder sobre nós, Pai, em o nome de Jesus. Quem pode comigo dar um amém bem forte? Um amém aleluiado, um amém cheio da graça, convicto. Irmãos, nós estamos diante de um texto cujo um homem chamado apóstolo Paulo, que diz que é apóstolo não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum, mas foi o próprio Senhor Jesus que ouviu caminhando em direção a Damasco, na estrada de Damasco. Ele levava cartas com autorização para prender, maltratar e até matar alguns cristãos, porque ele entendia que aquela era a vontade de Deus para a vida dele. Paulo, com o próprio texto lido, afirma, ele era um fariseu muito zeloso. O apóstolo Paulo era um cidadão que desfrutava de dupla cidadania, ao mesmo tempo era romano, como também era judeu. E assim ele teve muitos privilégios de estudar aos pés de Gamaliel, ele teve acesso a culturas, ele cresceu em entendimento, ele conhecia o Antigo Testamento de maneira muito detalhada, mas faltava-lhe algo, faltava-lhe a revelação de Jesus, porque na verdade Jesus está contido no Antigo Testamento desde o início, na lei. A lei aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a história da Bíblia vai sempre apontar para Jesus. Vamos voltar aqui lá para o Éden. Alguns apontam que o primeiro casamento foi de Adão e Eva, mas se olharmos atentamente, o Gênesis vai mostrar que o primeiro casamento foi entre Jesus e a igreja, já projetado lá no Éden, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já idealizava a sua igreja, como ela é hoje, e estabeleceu Deus, a sua infinita sabedoria, um plano perfeito. Repito o que falamos aqui no domingo passado, um plano onde nós olhamos na vida do homem a criação, a queda e a redenção. Paulo foi redimido por Cristo, por meio de uma revelação especial. O próprio Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, chamou de Saulo, né? O seu nome hebreu, o seu nome judaico. Paulo, pequeno, já é de origem romana. E esse Saulo, que agora Paulo, chamado de apóstolo Paulo, ele se converte, e a sua conversão é tão genuína que depois da sua conversão ele fica semanas, dias em jejum. Quem aqui já teve uma experiência com Deus que ficou semanas jejuando, esperando de Deus uma resposta ao que deveria fazer? Esta foi uma marca da conversão do apóstolo Paulo, escrita ali em Atos capítulo de número 9. A conversão de Paulo foi algo tão notório e marcante que gerou uma admiração e uma suspeição também. Algumas pessoas suspeitavam se aquilo era verdade mesmo, se a sua conversão era verdadeira, ao ponto de um discípulo chamado Ananias ter recebido de Deus uma ordem em visão, dizendo: Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita, e entra na casa de um homem por nome de Judas, porque lá tem um outro homem chamado Saulo,
que eu alcancei, e ele está orando, eu já mostrei para ele que você vai lá orar por ele. E o texto de Atos 9 diz que Saulo, orando, jejuando, pois depois da experiência da conversão, ele perdeu a vista natural. Às vezes, para nós enxergarmos as realidades espirituais, Deus por um tempo tira certa percepção natural, para você não ficar muito focado no que está aqui no mundo físico, no que acontece no dia a dia, aquilo que pode distrair você. Paulo, então, naquela experiência da sua conversão, quando a luz de Jesus brilha, ele perde a visão e seus olhos é tomado como que com umas escamas, e ele então é conduzido para dentro de Damasco, em uma casa de um homem que não é o Judas Iscariotes, não é também o Judas discípulo, é o Judas, um nome comum na época. E aquele homem abrigou Saulo. Só que Deus revelou para Saulo: olha, vai chegar aí um homem por nome de Ananias. A Bíblia diz que Ananias era um discípulo. Como Deus precisa de levantar, como Deus quer levantar discípulos nesses dias. Pessoas que estão decididas a aprender. Saulo se converteu e com poucos dias ele estava já aprendendo. Eu falei aqui sexta-feira que a caminhada com Cristo, ela é diferente. Se alguém quer crescer, tem que descer. Jesus, ele antes do seu martírio, da cruz, ele vai cear com os discípulos e todos à mesa, ele se cinge com a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ele disse: olha, os poderosos, os governantes segundo o mundo, eles aproveitam da autoridade para tirar benefício próprio em relação aos outros. Mas entre vós, no ministério que eu estou chamando vocês para exercer, não será assim. Antes, o maior tem que ser aquele que mais serve. Quem quiser estar em cima, precisa descer. O Evangelho vai dizer que Jesus, ele orientando os seus discípulos, ele disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será o quê? Exaltado por Deus, a forma como Deus quer fazê-lo, e também na posição, na condição que Deus determinar. A condição aqui de Saulo era de alguém que outrora era um príncipe, um homem cheio de autoridade, agora estava limitado a uma casa de uma pessoa amiga, aguardando a provisão divina de alguém que pudesse impor as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que aquele homem Ananias obedeceu à voz divina e foi até aquela casa e impôs as mãos sobre Saulo, e ele recuperou a vista, e depois de orar por ele, ele ainda foi cheio do Espírito Santo. Sabe o que a verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, tem para nós nestes dias? É que o Senhor te resgatou, te tirou do lamaçal do pecado, te colocou dentro da casa dele para glorificar a ele, mas também disse: aqui dentro, na tua casa, você pode receber e manifestar a bênção de ser cheio do Espírito Santo. Se tem algo importante nesses dias, é que eu e você tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Sexta-feira eu falei aqui que nós gostamos de citar, aliás, todo o término de culto e algumas cartas paulinas, você vê a expressão que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é boa graça, é excelente. Como precisamos da graça, e essa graça que alcançou o apóstolo Paulo. Paulo merecia ser salvo. Se olhar para a vida de Paulo, vamos dizer que ele era o Bin Laden da época. Paulo era um terrorista, e os verdadeiros terroristas, os maiores terroristas, eles têm em si uma causa religiosa, de devoção, e Paulo era assim. Por causa da lei, ele perseguiu os do caminho, ele perseguiu os cristãos. Se olharmos
E ele mesmo fala em outro texto aqui do Novo Testamento, que ele era como uma fera selvagem. Ele era terrível, o seu gênio, a forma como ele tratava os crentes. Ele mesmo, eu era o pior dos pecadores. Alguns afirmam que o fato do apóstolo Paulo consentir na morte de Estevão e a forma gloriosa com que Estevão, aquele mártir, parte perdoando os seus agressores, os seus ofensores, aquilo serviu como aguilhão na consciência, na mente do apóstolo Paulo, porque as vestes foram colocadas ali próximos a ele, e ele vendo tudo aquilo, esse homem sofrendo dessa forma, sendo apedrejado depois de um discurso belíssimo. Se você pegar o texto de Atos capítulo 7, leia o discurso de Estevão. Que narrativa, que eloquência, que palavra poderosa, ele descrevendo Cristo desde o Antigo Testamento, e quando chegou no ponto em que os judeus crucificaram Jesus, então aqueles homens que eram inimigos da cruz, se levantaram e o apedrejaram. Nos nossos dias não é diferente. Hoje também temos inimigos da cruz, pessoas que resistem ao ensino do Evangelho. No dia de Paulo eram os judaizantes. Paulo, convertido pela graça de Deus, ele não merecia, mas Deus resolveu alcançá-lo. E no céu a gente vai ter muita surpresa, né? Aquilo que a gente pensava que iria, não foi. E aquilo que a gente, esse aí eu nunca imaginava que estaria aqui. Jesus alcançou por sua graça e misericórdia. Por isso que Deus não colocou ninguém para ser juiz do outro. Você deve ser juiz de si mesmo. Julgue o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Cada um olhe para dentro de si. Cada um diga: Jesus, sonda-me e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. E eu quero profetizar: quem nesses dias pedir para Jesus o guiar, vai ser conduzido pelo Senhor. E você pode ser conduzido a lugares que você vai ficar assim: ah, meu Deus, eu estou aqui. O salmista diz que o Senhor o guiou no vale da sombra da morte. Quem está se sentindo às vezes no vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte, ele era formado, né, por paredes, né, que se formavam assim, as ovelhas precisavam passar, e geralmente aquelas paredes formavam um vale, e as ovelhas às vezes eram fáceis de ser atacadas pelos predadores. Só que quando o pastor ia na frente, a Bíblia fala que o pastor vai na frente, a Bíblia fala que aquele que lidera está na frente, a Bíblia fala que um pai de família tem que ir na frente, a Bíblia fala que um cristão que assume a sua responsabilidade diante de Deus nesta geração, ele não anda atrás, ele anda na frente, ele não é como aqueles que retrocedem. E a Bíblia diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Jesus está conosco nesses dias difíceis. Jesus está conduzindo a sua igreja, o seu rebanho. Jesus conduziu o rebanho ali na Galácia, porque Galácia não era uma cidade, era uma região, que hoje ali é a área da Turquia. Ali Paulo plantou várias igrejas. Se você pegar o capítulo 13 e 14 do livro de Atos, é justamente as cidades em que Paulo estava junto com Barnabé na sua primeira viagem. É estas cidades aqui que são alvo da carta aos Gálatas: cidade de Derbe, de Listra, de Icônio, de Antioquia da Psídia, porque a base era Antioquia da Síria, uma cidade maior. E dali então começaram a enviar homens ousados, homens cheios de Deus. Veja o capítulo 13 de Atos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem é que tinha lá na igreja? Profetas e mestres. Que se levante aqui nessa igreja profetas e mestres,
Quem são os profetas? São aqueles que predizem o futuro? Não, pode até a profecia ter um caráter visionário do que vem à frente, mas a profecia no Novo Testamento, ela visa alguém que transmite a mensagem do seu Senhor. Nós estamos proferindo uma palavra que não é nossa. Quando eu profetizo, eu estou profetizando, proferindo a palavra de Deus, eu estou profetizando. E quem profere a palavra de Deus, exorta, consola e edifica. E na cidade ali, então, de Antioquia, tinha profetas, e tinham pessoas que eram dedicadas ao ensino. E aí ele cita Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, que quer dizer negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado junto com Herodes Antipas, olha só, um governante dentro de uma casa, na mesma criação, um pende para o mundo e o outro pende para Cristo, para ser um homem poderoso nas mãos do Senhor, para ser alguém que é instrumento nas mãos de Deus. Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, aí ele cita Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E eles foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga judaica, e tinha também João como auxiliar. Quem era esse João? Que era João Marcos, que foi para a primeira viagem, que depois foi motivo de intriga de Paulo e Barnabé lá na frente, que Paulo deixa João, não concorda de levar João, e Barnabé diz: eu não vou deixar João sozinho, se João não pode ir, também eu não vou. Então faz o seguinte, você vai com João e eu vou com Silas. E quando o diabo pensou que tinha estabelecido uma divisão para parar a obra, na verdade virou duas frentes missionárias. Deus sabe o que faz. João entendeu a sua limitação, não aguentou a surra, porque aqui, se você continuar lendo Atos capítulo 13 e 14, você vai ver que parece que é lá em Listra ou em Derbe, Paulo leva uma surra que ele foi dado como morto, e aí ele fingiu que estava morto. Acho que foi uma estratégia que ele teve, né, de tanto ser apedrejado, porque as pessoas não aceitaram o que estava acontecendo. Ele começou a desmistificar, a desconstruir o falso evangelho naquela região. Pessoas haviam se convertido, mas sempre tinha alguém que tentava entrar para atrapalhar a pregação do evangelho. Olha só o que acontece aqui só com Elimas o mágico. Paulo pregando para uma pessoa importante, está aqui, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo. Olha o que Paulo falou: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que está aí sobre ti a mão do Senhor, e você vai ficar cego por uns dias. Olha só, que tipo de desafio e de ação do apóstolo Paulo, diante de alguém que postulava-se como judeu, mas era um falso profeta. Estava ali para impedir aquele procônsul de conhecer a Cristo, de receber o verdadeiro evangelho. E olha que em alguns momentos, esses judaizantes, eles queriam dizer que o evangelho de Paulo era um evangelho fraquinho, muito light, porque eles precisavam era misturar a devoção a Cristo com as leis de Moisés. Aí sim, mas o intuito
era levá-los a ficar presos a dogmas e ter aquelas autoridades se assenhorando deles, dizendo o que eles tinham que fazer, como tinham que proceder. E a vida com Deus é uma vida de responsabilidade pessoal. A carta aos Gálatas é uma carta que dá ênfase, além da defesa do apostolado de Paulo e da defesa do verdadeiro evangelho, eu disse que ela também traz como tema a liberdade cristã. Tem alguém que é livre em Cristo Jesus aqui? Dê um brado de vitória, por favor. O que é que diz João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. O que a igreja precisa é proclamar a verdade. E aí João 8,36 vai dizer o quê? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, o verdadeiro evangelho não prende ninguém, não oprime ninguém, não é manifesto de forma exterior. Deus age primeiro no nosso interior. Os jovens faziam um trabalho muito interessante aqui, chamado de dentro para fora, porque a obra de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. De fora para dentro, Paulo arrebentava como fariseu. Ninguém se comparava a ele como alguém que guardava a lei. Até o dia em que Jesus apareceu para ele, que está tudo errado, Paulo. Você está me perseguindo. E aquelas pessoas que erram, mas erram por ignorância, erram pensando que está fazendo o certo, mas na verdade ela está agindo contrário à verdade. Deus dá uma oportunidade para as pessoas, para que elas se arrependam. Mas aqueles que ficam brincando, sabem o que é certo, mas ensinam errado, está vindo o juízo de Deus aí, vai ficar cego. Vai receber o juízo de Deus. O apóstolo Paulo não aliviou na carta aos Gálatas. Ele disse, chamando a atenção até dos crentes que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, querendo que eles de novo circuncidassem, que voltasse à guarda do sábado, que voltasse à guarda da lei. Ele disse, espera aí, não. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. A lei veio como um substituto temporário, ela veio só para apontar para o homem que ele, sem Deus, ele não consegue agradar a Deus. Ele precisa da graça de Deus para agradá-lo. Eu falei da graça, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, nós não merecemos. Ele nos deu. O amor de Deus é tão grande. Nós não temos de nós mesmos amor. O nosso amor é egoísta. O nosso amor é interesseiro. O nosso amor pensa só no nosso umbigo, na nossa vontade. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é abnegado. O amor de Deus é altruísta. Ele pensa no outro. O amor de Deus, ele doa-se. É o amor ágape. E a Bíblia fala que nós só temos o amor de Deus por causa do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5. E o amor de Deus é derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi outorgado. Por isso, além da graça de Deus, do amor, aliás, da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus Pai, eu não posso abrir mão da comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de legalismo, de aparência, de dogmas, de imposições humanas, porque elas não estão em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da liberdade, não é da libertinagem, é da liberdade. É de você saber que, olha, eu posso fazer o errado, mas eu vou desagradar a Deus, então eu não vou fazer o errado. Jesus me capacita a fazer o certo, e aí ele depende de Deus, e a lei do Espírito confere a ele graça, autoridade, unção, para viver uma vida vitoriosa, para viver como um vencedor, para fugir da aparência do mal, para ver resultado na sua vida cristã, na sua vida familiar. Vamos voltar lá para Gálatas, uma coisa importante eu quero frisar aqui para terminar.
eu não vou me alongar hoje. Gálatas capítulo 1. Paulo, ele diz aqui, no versículo, quando porém é o que me separou, versículo 15, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, ele está falando aqui de ser escolhidos, né? Desde o ventre da sua mãe, ele foi separado por Deus. Aprouve revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ei, preste atenção, você quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Passe e viva os processos que Ele estabelecer na sua vida. Se é tempo de aprender, aprenda. Se é tempo de corrigir alguma coisa, corrija. Se é tempo de você se submeter, ser tratado, ser curado, restaurado, seja restaurado, curado, transformado, purificado. Paulo se converteu e não saiu pregando. Ele mesmo está dizendo aqui que ele pegou e ficou um tempo na região da Arábia. Sabe o que é ficar na região da Arábia? É ficar no lugar onde você vai ter que depender do Senhor, descer. Alguns dizem que neste tempo Paulo releu todo o Antigo Testamento e ele começou a identificar onde estava a pessoa de Jesus em todo o Antigo Testamento. Levou 3 anos, ele vem examinando a sua vida, buscando a Deus. Com alguns pregadores e teólogos falam, né, que ele ficou numa igrejinha lá, onde os irmãos falavam, nós vai, nós fomos, a gente vamos, e ele ficou lá aprendendo, né, claro que isso é uma brincadeira, né, e ele ficou aprendendo com os mais simples, alguém que tinha tido uma revelação especial. Irmão, imagine, você ficar na intenção de pregar para alguém, aí o Hélio está lá no trabalho dele, rapaz, eu tenho que falar para o meu chefe, rapaz, eu tenho que falar, rapaz, ele não é crente, ele serve a outro Deus, mas eu estou incomodado, eu preciso falar de Jesus para ele, vou ter coragem. Ele começa a orar para Deus, me dá a oportunidade para falar de ti para ele. Aí um dia o Hélio está lá, ele cria coragem para falar com o chefe, aí em vez dele falar para o chefe fala para ele, Hélio, eu quero te falar um negócio. Ixi, não, eu quero dizer para você que, eu não sei como é que você vai ver isso, eu quero dizer que hoje eu sou um servo de Deus. Aí, opa, como é que é isso? Não, é porque eu estava em casa e Jesus apareceu para mim e disse que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Você sabia que isso está acontecendo nos países da janela 1040? Na China, onde a igreja está crescendo, onde existem lá a igreja verdadeira mesmo, a igreja subterrânea, a igreja está crescendo. Alguém certa feita disse, olha, vamos orar pelos nossos irmãos lá da igreja perseguida. Aí um deles veio aqui, né, olhou o Brasil, olhou a nossa realidade. Ô irmãos, não ora por nós, nós lá estamos tão bem, porque nós estamos buscando, lá Jesus é tão vivo, tão perto, é tão forte os sinais. Eu acho que temos que orar por vocês aqui, vocês têm que orar, e nós precisamos mesmo repreender a distração, repreender tudo aquilo que tira o nosso foco, repreender tudo aquilo que rouba a verdadeira conversão. Você pode estar dentro da igreja, pensa que é convertido e não se converteu. Vire para si mesmo. O texto bíblico diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, não é isso? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. E aí lá na carta de João, a palavra nos diz que nós devemos amar como Jesus nos amou. E aí que fica mais pesado ainda.
amar como Jesus nos amou, porque Jesus nos amou com o amor do Pai. Eu não posso amar com o amor que eu acho que tem que ser, não. Eu tenho que amar da forma em que Jesus me amou. Então eu vou ter que buscar, não tem como ser diferente. Eu vou precisar ter comunhão com o Espírito, eu vou precisar descer, eu vou precisar me posicionar para eu poder também identificar o verdadeiro Evangelho. Aceite os processos de Deus. Eu não sei em que fase você está. Eu posso identificar muita coisa em mim que precisa ser mudada. E algumas coisas Deus me dá ciência no rebanho, olhando para o rebanho. Mas quem tem que fazer uma análise sincera, verdadeira, fiel, é você que tem que olhar para você mesmo. Se você é um bom pai, se você é um bom marido, se você é um bom funcionário, se você é um bom profissional, se você é um bom crente, se você é um bom ministro de louvor, se você é um bom intercessor, se você é um profeta, se você ensina como a Bíblia diz que você tem que ensinar, se você é um crente que honra a Deus, se você é alguém que quer agradar a Deus ou fica procurando agradar mais os outros, como a Bíblia diz no livro de Gálatas, que em um momento na vida de Pedro, Paulo teve que resistir Pedro na cara, teve que resistir, chamar a atenção dele, e resistir na cara, porque quando estava só ali, os irmãos junto com Paulo, Pedro era de um jeito, quando chegavam os judeus, aí ele mudava, né, assim, queria ir, Paulo, não, peraí, não vamos mudar não, vamos ficar firme aqui, nós cremos em Jesus, nós vamos ceder para esse judaizante aí não, porque eles eram as autoridades da época, muitos deles estavam em posição de governo, de influência, e nós precisamos nos posicionar. Por último, eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo que substituiu a Judas. A igreja, depois que Jesus é ressurreto, a igreja elege Matias como substituto de Judas, né? Porque eles lançaram sorte, separaram ali José e Matias, e lançaram sorte, recaiu sobre Matias, e ele foi separado como apóstolo, porque o apóstolo deveria ter tido a experiência de ter visto Jesus, ser uma testemunha ocular da sua ressurreição. Mas Paulo também o foi, porque Paulo viu Jesus, Jesus se revelou para ele. A igreja fez isso na sua precipitação, porque ainda não tinha comunhão com o Espírito, eles ainda não tinham recebido o Espírito. Você vê que está lá no capítulo 1 do livro de Atos. Depois que eles receberam o Espírito, a história foi outra. Começa Pedro ali, cheio de ousadia, lá na frente sai Pedro, Pedro começa como o primeiro a pregar aos gentios, depois sai Pedro de cena e entra o apóstolo Paulo, para dar continuidade à obra missionária. Sabe o que é isso? Deus separa quem Ele quer para fazer a sua obra. Nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo nesses dias. Será que nós sabemos o que Deus quer de nós, enquanto membros nesta igreja, enquanto membros do corpo de Cristo? Você sabe qual é o seu lugar? Ser apóstolo, irmão, não é algo fácil não. Hoje existem muitos que usam deste título para se sobrepor aos outros, né, como vaidade. Eu sou apóstolo. Alguns defendem a ideia de apostolado como ministério, apóstolo da igreja, né, com a missão, porque o apóstolo de Jesus foi até o apóstolo Paulo e encerrou o cânon, parou em Paulo, é o que diz a Escritura. Mas existem alguns que ainda se intitulam como apóstolo, ou outros que reconhecem esta missão, porque o apóstolo é um plantador de igrejas. É essa a característica do apóstolo Paulo. Você vê Pedro também zeloso, Tiago, né, como o primeiro pastor ali em Jerusalém, e a Bíblia fala que esses homens entregaram a sua vida. Todos eles foram martirizados, com exceção de João, que não foi martirizado, não foi decapitado, não foi crucificado, mas na ilha de Pátmos ele sofreu ao ponto de ser colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e sobreviveu, e todo mundo viu aquilo. Deus é com esse homem aí, ele sobreviveu ainda, e morreu de velhice, morreu dada a idade mesmo. Mas esses homens
padeceram por amor a Cristo. Paulo diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, contudo, que seja o nome do Senhor engrandecido através do meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se viver na carne vai resultar em algum benefício para o reino, amém. Mas para mim, muito melhor é estar com o Senhor. Quem vive o verdadeiro evangelho não está limitado a esta realidade aqui. Sabe que o aguarda uma recompensa. Eu li o texto do Salmo 19, no culto passado, e eu frisei justamente esse ponto em que a Bíblia diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos de Deus, irmãos, os juízos de Deus para o sal são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também por meio do temor e dos juízos de Deus, o teu servo é admoestado, e em guardar o juízo e o temor do Senhor, há uma grande recompensa. Se você guardar no teu coração o temor a Deus, a lei do Senhor, o verdadeiro evangelho, há para as nossas vidas uma grande recompensa. E não espere ela só aqui. Jesus disse que aquele que serve a Ele, esse que tem renunciado aqui, família, tantas coisas, há de receber aqui 100 vezes mais no mundo por vir a vida eterna. Então, renunciar, tudo que precisa ser renunciado por amor a Cristo, é a melhor decisão das nossas vidas. Agora, nunca abra mão do verdadeiro evangelho. O evangelho que Jesus nos confiou, que é que Jesus veio ao mundo, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou, está vivo, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está preparando a noiva, que é a igreja, para encontrar com Jesus nos ares. Você é daqui, você está aqui, mas você não é daqui. Você é portador de uma boa notícia do evangelho, da mensagem da salvação. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Nós trabalhamos aqui o capítulo 1 de Gálatas. Que Deus conduza você. Eu quero repetir. Coloca para mim, Tiago, por favor, aí o texto conhecido da igreja, Eu vou repetir para a igreja esse texto. O Salmo 23. É o Tiago Henrique que está lá. Coloca aí, por favor. Salmo 23 na revista atualizada, por gentileza. Vamos ler todo mundo junto, olhando para o telão aqui esse texto. Alto e bom som. Junto com você eu vou ler esse texto. E aí a gente vai orar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quem é? Eu quero então orar com você, dizendo que Deus tem suprimento para você enquanto ovelha. Deus se preocupa com a qualidade do seu alimento. Você tem que se alimentar da verdade, que é a palavra de Deus. O Senhor quer conduzir a mim e a você a um lugar de descanso, a um lugar de unção, a águas de descanso, onde você pode refrigerar a sua alma.
Deus quer trazer para você saúde emocional. Deus estabelece para você também um caminho de santidade, porque Ele te guia. Deus está guiando esta igreja pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus está presente com esta igreja nos momentos difíceis. Se é no vale da sombra da morte, Ele vai estar ali com você. Ele está dizendo para você: não temas, eu vou te guardar, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer. Deus usa de amor e de disciplina para estabelecer na nossa vida o que chamamos de equilíbrio, uma vida de temperança. Por isso que Ele coloca na mão, Ele traz à sua mão a vara e o cajado que consola, que corrige, que mostra o caminho, que defende, mas que também disciplina. Por último, Deus está concedendo a nós aqui, que buscamos guardar o verdadeiro evangelho, Deus está concedendo força para você vencer a guerra espiritual. Tem uma batalha sendo travada, mas o salmista diz que Deus preparou uma mesa na presença dos adversários, e Deus unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice vai transbordar. E isso vai levar-nos a guardar o evangelho, a não aceitar ensino de demônio, conversa da carochinha, história para boi dormir, doutrinas malignas, hipergraça, prosperidade que não é bíblica. A verdadeira prosperidade é você servir a Deus com o coração sincero. Essa teologia pregada aí de que Deus releva as coisas, de que Deus nos leva a fazer uma releitura da palavra, e você tem que olhar para a Bíblia adequando para os nossos dias. Cuidado, é você que tem que se adequar à palavra, não é a palavra se adequar a você. Você que tem que se encaixar naquilo que está escrito. Deus estabelece um caminho de santidade, e Ele nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Vamos orar nesta hora. Os músicos, por favor, venham para cá. Vamos adorar ao Senhor. Fala com o Senhor aí, feche seus olhos, comece a conversar com Ele. Comece a dizer: Senhor, eu quero o verdadeiro evangelho, eu quero a boa notícia do céu. Senhor, eu quero falar contigo de forma sincera, clara. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Espírito Santo, confirma essa palavra em corações aqui nesta noite. Eu sei que foi o Senhor que me mandou pregar nesse texto. Pai, esta carta aos Gálatas é uma carta de advertência a nós. Nós precisamos tomar cuidado, nós não podemos nos mover. Tem pessoas, Senhor Deus, que são influenciadas, elas são fracas. Existem ovelhas que adoecem, existem ovelhas que são frágeis, e elas se deixam desgarrar por qualquer distração, pelo predador, pelo inimigo. Mas hoje, ó Pai, eu te peço, atrai-nos, Senhor, atrai o meu coração, atrai a nossa mente, atrai os nossos sentimentos para a verdade, o nosso espírito. Atrai, Senhor, atrai para junto de Ti, que possamos dizer que o Senhor é bom, que possamos enxergar as Tuas maravilhas. Senhor, quantas pessoas não pode ter a maravilha de respirar nesta hora, e nós temos essa maravilha, nós podemos respirar sem aparelhos. Nós estamos aqui guardados da Covid, nós estamos aqui podendo guerrear pelos nossos irmãos, nós estamos aqui podendo ouvir a Tua palavra e meditar e pensar e fazer uma análise de nós. Senhor, isso é uma grande obra, isso é o cuidado do Senhor, que darei ao Senhor por tantos benefícios. O Senhor tem sustentado a nossa casa, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tantas lutas. O Senhor tem nos dado graça. O Senhor nos dê graça, Pai. O Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá sabedoria. Visita a Tua igreja, Pai. Eu
quero perguntar nessa noite: tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus, ou reconciliar com Jesus, ou fazer um concerto com Jesus? Você ouvindo esta palavra, você entendeu: olha, eu estou caminhando meio fora do Evangelho, eu quero o verdadeiro Evangelho. Eu não quero viver à margem, eu quero andar na presença, eu não quero andar de atalho, eu quero viver no caminho, eu quero caminhar no caminho. O texto de Isaías diz: se andares e ouvires por detrás, vai para a direita ou vai para a esquerda, ouça a voz do Espírito que te diz: este é o caminho, andai por ele. Deus está te convidando a andar pelo caminho, o caminho da sinceridade, o caminho da entrega, o caminho da transformação, o caminho da libertação, o caminho da cura, o caminho da paz. Se tem alguma coisa roubando a tua paz aí, meu irmão, eu convido você a sair do seu lugar e vir até a frente e renovar um compromisso com Deus, dizer para Deus: Senhor, eu quero o verdadeiro Evangelho, eu quero, Senhor Deus, obedecer os processos. Se precisar descer para a Arábia, eu vou descer, porque quando eu tiver que enfrentar os judaizantes, eu vou estar preparado, porque eu passei por processos. Nós vamos cantar esta canção. Você que quer aceitar Jesus, você que quer reconciliar, ou você que não está em paz e precisa de fazer um concerto com Deus, você vai sair do seu lugar e vir até aqui à frente.